Meus irmãos e irmãs, tema dessa noite: cavalos e cavaleiros, os olhos de Deus sobre toda a terra. Abra a Bíblia no livro que você julga tratar desse tema. Meus irmãos, nós nos enganamos se nós pensamos que apenas o livro do Apocalipse trata desse tema. Se você for lá para o Google escrever cavalos e cavaleiros, só vai aparecer Apocalipse de ponta a ponta. Então nós nos enganamos acerca dessa figura tão extraordinária. O livro do profeta Zacarias. Semana passada nós iniciamos aqui o primeiro de uma série de sermões no livro desse profeta. Pode abrir no capítulo 1. Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante de um livro extremamente difícil. Um livro complexo. Nós vimos semana passada que dentre os eruditos, os estudiosos, Martinho Lutero declarou, quando chegou no capítulo 14, desisto, porque ele não conseguia entender de forma clara sobre o que ou sobre quem falava o profeta Zacarias. Mas, meus irmãos, não é por ser considerado de difícil interpretação que nós vamos colocar esse livro de lado, que nós vamos abandonar essa escritura da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar vocês aqui a trazerem à lembrança a história de José, o filho de Jacó, quando estava no Egito, e diante de Faraó ele tinha uma tarefa que parecia impossível: trazer revelação sobre um sonho misterioso que o Faraó havia tido. Então José, diante daquele desafio, diante de Faraó, ele diz tão somente o seguinte: Deus dará resposta favorável a Faraó. Meus irmãos, Deus dará resposta favorável ao seu povo acerca de todas aquelas porções das Escrituras que forem de difícil interpretação. Também nós temos o profeta Daniel, numa situação também em que precisava interpretar o sonho de Nabucodonosor, um sonho também de difícil interpretação, e nós encontramos Daniel respondendo a Nabucodonosor o seguinte: há um Deus do céu que revela mistérios. Há um Deus do céu que revela os mistérios da sua palavra. Nós dependemos de Deus para entendermos as Escrituras Sagradas. E sobre a autoria das Escrituras, nós não somos enganados, porque as Escrituras dizem acerca de si mesmas sobre quem é o seu verdadeiro autor. As Escrituras dizem: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós dependemos de Deus essa noite. Nós dependemos do Espírito de Deus para nós entendermos as Escrituras que Zacarias nos apresenta essa noite. O capítulo 1, o versículo de número 7 até o de número 17. Zacarias capítulo 1, os versículos de número 7 até ao de número 17. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: no 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias,
filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, e este me disse: clama. Assim diz o Senhor dos exércitos: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua palavra à nossa mente tacanha, à nossa mente incompetente de entender as coisas espirituais. Nós sequer entendemos as coisas daqui. Por isso que muitas vezes nos vemos envolvidos em tantas situações confusas e difíceis. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, principalmente esse texto tão complexo das Escrituras Sagradas, esse texto misterioso, enigmático das Escrituras. Ajuda-nos a entendê-lo, ó Deus. Edifica-nos por meio da Tua palavra. Opera com Teu Espírito agora em nossa mente, em nosso coração, para que nós estejamos atentos a Ti, porque só o Senhor pode nos fazer ter entendimento dessa palavra e pode nos edificar nessa palavra. Assim nós oramos, ó Deus, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a nossa história, ela está datada, e já vimos semana passada, por volta do ano 520 a.C. Dario era o rei da Pérsia. Dario reinava absoluto sobre todo o mundo ao seu redor. Dario havia sucedido com sucesso a Babilônia. Naquela época, Israel, como o mundo ao redor de Israel, era cativo de Dario. E nós vimos semana passada algumas coisas muito significativas. Vimos que Zacarias, ele era da linhagem sacerdotal, e ele também era profeta. E isso extremamente importante. Ele tinha autoridade para falar com os sacerdotes. Ele tinha autoridade para falar com aqueles que conduziam a religião. Como profeta, ele falava aos reis.
como profeta, ele falava a outros profetas, geralmente falsos profetas, ele falava aos governantes, que eram os príncipes, ele falava ao povo, e ele falava também aos líderes da religião. Ele falava aos sacerdotes, aqueles que conduziam as atividades do culto. Nós vimos que Zacarias, ele teve um chamado, ele convidou o povo ao arrependimento. O seu chamado é um chamado ao arrependimento. E nós vimos que, primeiramente, ele trouxe à lembrança do povo o pecado cometido pelos pais, para que os filhos, para que aquela geração não imitassem os seus pecados e não viessem a cair como caíram os pais, como caíram os antecedentes, os ascendentes. Há 29 personagens no Antigo Testamento que trazem esse nome. E um personagem no Novo Testamento que traz esse nome. O personagem do Novo Testamento e o profeta Zacarias são os dois dos quais todos nós sabemos falar alguma coisa. Dos demais, eu tenho quase a certeza que a maioria de nós não sabe dizer coisa alguma. Mas esses dois Zacarias são bem evidentes os seus ensinos. E o Zacarias do Novo Testamento também é um sacerdote. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Do que se lembra o Senhor? O Senhor se lembra dos nossos pecados. E o Senhor traz à lembrança essa noite os pecados que nós temos cometido. Assim como os nossos pais cometeram, nós também temos cometido os mesmos pecados. Nós temos irritado a Deus das mesmas coisas. Não há coisa nova debaixo do céu. Nesse sentido, estava certo o pregador, quando escreveu o livro de Eclesiastes. Não há algum pecado com o qual nós possamos surpreender o céu ou o inferno. Não há algum pecado que nós possamos surpreender ao diabo ou a Deus. Nós imitamos aos nossos pais nas práticas dos mesmos pecados. Então, meus irmãos e irmãs, que nós observemos homens como Adão, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Josué, como Davi, homens extraordinários, mas homens cujo pecado ficou registrado na história bíblica, para nós não cairmos nos mesmos pecados que eles cometeram. Se por um lado o livro de Hebreus nos falam que esses homens são para nós uma grande nuvem de testemunhas, de fato eles o são, para o bem e também para o mal. Que nós possamos imitá-los quanto ao bem. E quanto ao mal que eles praticaram, meus irmãos, que nós possamos fugir das práticas que foram comuns a eles naqueles dias e que os impediram de ser plenamente abençoados por Deus, assim como tem impedido a nós de estarmos plenamente aqui nesse culto prontos para ouvirmos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque nós estamos limitados por pecados que nós temos cometido ainda no dia de hoje, dia que nós já estivemos aqui na casa de Deus, dia em que nós já fizemos orações, cantamos louvores, estudamos a palavra e com certeza cometemos pecados no dia de hoje que nos fragilizam em extremo e fazem com que nós estejamos aqui com tremor e temor diante de Deus e também diante dos homens. Então nós somos convidados a nos lembrarmos dos pecados que temos cometido contra Deus. Mas é importante, irmãos, quando nós olhamos para os nomes das Escrituras, e os nomes das Escrituras, eles têm o motivo de ser. Nada nas Escrituras está ao acaso. É preciso ter cuidado para nós não partirmos para alegorias, para nós não partirmos para fantasias, para nós não sermos aqui motivados pelos exageros, como por exemplo na história conhecida no Novo Testamento de Lázaro, quando Jesus manda tirar a pedra,
E alguns, então, de forma fantasiosa, começam a pregar sermões ali que distorcem as Escrituras. E começam a falar de pedra. Tira a pedra de incredulidade, tira a pedra disso, a pedra daquilo, a pedra de acolá. Então é preciso que nós tenhamos cuidado para nós não cairmos nessas tolices. Mas com certeza, os nomes nas Escrituras, eles têm um sentido de ser. Então, quando nós pensamos no livro do profeta Zacarias, já o nome do profeta traz consigo um pouco do tema apresentado pelo profeta. E no caso de Zacarias, tem sido entendido que a sua ascendência, o seu pai e o seu avô, que nós já mencionamos na última semana, os nomes deles têm significados muito fortes. E esses significados, com certeza, não é alguma coisa do acaso. Então, nós olhamos para Zacarias. O Senhor se lembra. Baraquias, o seu pai. Jeová abençoa. Ido, o seu avô. Tempo marcado. É entendido, então, de que Zacarias, Baraquias e Ido nos oferece uma proposta para o tema desse livro. Jeová se lembra das promessas feitas no passado. Zacarias, Baraquias e Ido, o filho, o pai, o avô, o significado dos nomes deles nos convidam a pensar nesse tema. Jeová se lembra das promessas feitas no passado. E isso não traz paz para o seu coração essa noite, meu irmão, minha irmã? Anne, isso não traz paz para o seu coração? Seminarista Daniel, não traz paz para o seu coração? Leandro, não traz paz ao seu coração? Quando nós olhamos para o texto bíblico e percebemos que nada no texto é ao acaso, Deus se lembra das promessas feitas no passado. Deus se lembra que ama o seu povo. Deus se lembra das promessas que tem feito ao seu povo. Deus se lembra do seu casamento para com o seu povo. Deus se lembra da sua aliança para com o seu povo. Meus irmãos e irmãs, apesar dos deslizes da nação de Israel, apesar da aliança, apesar do povo da aliança ter quebrado a aliança com Deus, o Deus da aliança se lembra da aliança, se lembra do compromisso, Ele cumprirá as promessas que fez no passado. Da mesma forma, apesar de nós, apesar dos nossos deslizes, apesar dos pecados cometidos no dia de hoje, apesar das nossas quedas, que quase não nos permitiram vir para o templo esta noite, apesar, meus irmãos, de todas essas dificuldades, Deus se lembra da sua aliança conosco, Deus se lembra das bênçãos que prometeu ao seu povo. Então isso traz conforto para Simone, e não desespero, porque o meu pecado está diante de mim o tempo todo. Enquanto estou pregando, o meu pecado está diante de mim. Enquanto estou orando, enquanto estou cantando, o meu pecado está diante de mim o tempo todo. Então eu sinto grande paz ao perceber que este livro é para trazer consolo ao coração de um povo oprimido, de um povo que estava em miséria. Estavam em miséria porque estavam na Babilônia. E aqueles que não tinham ido para o cativeiro estavam em miséria porque estavam em uma terra marcada pelas mais profundas ruínas. Então nós estamos diante daquele do qual nós não precisamos esconder as nossas mazelas, as nossas fragilidades, o nosso pecado, mas nós precisamos confessar diante dele, porque ele é misericordioso para estender a sua graça, o seu perdão, o seu favor sobre a nossa vida essa noite e trazer consolo, arrancando o desespero de nós. Nós bem sabemos que esse livro do profeta Zacarias
é o livro mais apocalíptico dos profetas menores. Talvez o seja até mesmo de todo o Antigo Testamento. A linguagem apocalíptica, ela é conhecida nossa por causa do livro de Apocalipse. Talvez você, como a grande maioria, ao ouvir o tema cavalos e cavaleiros, conseguiu associar somente ao livro de Apocalipse por causa do costume que você tem com esse livro. Muitos ensinos, muitas pregações têm sido feitas acerca do Apocalipse e, de certa maneira, todos nós já lemos esse livro e já ouvimos ministrações diversas acerca desse tema. Então, o livro apocalíptico é um livro marcado por visões. Visões que incluem animais, anjos, monstros, números e toda sorte de enigmas. Zacarias, em uma noite, tem 8 visões. Visões bem ao estilo do livro do Apocalipse. Acompanhe aí o livro do profeta Zacarias. Você vai observar no capítulo 1 que nós temos cavalos vermelhos, baios e brancos com os seus cavaleiros. No capítulo 1 ainda, você vai observar uma segunda visão. 4 chifres e 4 ferreiros. No capítulo 2, um homem com um cordel de medir. Algumas expressões você não sabe nem o que é. Você vai ter que estudar, pegar um dicionário para descobrir do que se trata. No capítulo 3, Josué, o sumo sacerdote, trajado de vestes sujas. Quem foi Josué? Nós já falamos alguma coisa sobre ele. No capítulo 4, nós temos a figura ou a visão do candelabro de ouro entre 2 oliveiras. No capítulo 5, a visão do rolo volante. O que é um rolo volante? No capítulo 5, a mulher e o Efa. O que é Efa? No capítulo 6, os 4 carros e seus cavalos, vermelhos, baios e brancos. Então nós temos, nos primeiros 6 capítulos, 8 visões ao estilo do livro do Apocalipse. É por isso que Zacarias tem sido chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Em razão dessas visões, em razão dessas figuras, desses enigmas. E algumas visões de Zacarias são semelhantes às visões do livro do Apocalipse. Aquelas visões que foram entregues para uma igreja que estava sendo perseguida. Uma igreja que estava sendo maltratada. Tem crente que tem medo de ler o livro do Apocalipse. O Apocalipse é para ter medo dele o ímpio. Esse livro é para trazer conforto para o crente. Esse livro é para trazer conforto para a igreja. Da mesma maneira, as visões de Zacarias, elas são para trazer motivação para um povo que estava em ruínas, para um povo que estava no cativeiro, para um povo que não via com clareza o cumprimento das promessas favoráveis de Deus a seu favor, mas via com clareza o cumprimento das sentenças de Deus contra ele. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante da segunda mensagem de Zacarias. 3 meses após a primeira mensagem. Então, o profeta de Deus entrega uma mensagem. E agora o povo tem 3 meses para assimilar aquela mensagem. Será que nós temos tido zelo para assimilarmos a mensagem de Deus? Será que a palavra de Deus que nós temos ouvido nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, na escola dominical, nos cultos aos domingos à noite, nas casas, nós temos parado para meditar, para refletir, para pensar?
3 meses após a primeira mensagem, ele tem uma visão num vale profundo. Que vale é esse? Não sabemos. A cidade estava em ruínas. Geograficamente, talvez fosse o vale de Cedron, mas talvez não seja tão importante para nós assim esse detalhe. Aqui nos falam de murteiras. O que eram as murteiras? Eram plantas muito comuns no território de Israel, e elas tinham um fim específico. Neemias fala do objetivo dessas plantas. Neemias, no capítulo 8, versículo 15, diz assim, em casa você pode ler, se for rápido o suficiente, pode ler agora. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, as murteiras, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito, para uma das festas que era determinado que fosse observada pelo povo de Israel, para que eles fizessem cabanas, barracas, para que nelas eles estivessem por um tempo, para que eles pudessem ser lembrados acerca do cuidado de Deus para com as suas vidas. O texto fala também de um homem montado num cavalo vermelho. Aqui alguns vão falar que nós temos um homem montado no cavalo vermelho, que nós temos um anjo, que nós temos o anjo do Senhor e que nós temos um outro homem. 4 pessoas aqui. Mas, meus irmãos, a lógica nos mostra tratar o texto de um único personagem. Aqui fala do anjo do Senhor. Zacarias nos chama de meu Senhor. Ele é ao mesmo tempo o anjo que vai interpretar a mensagem. Meus irmãos, é entendido que nós estamos aqui diante da segunda pessoa da Trindade. Nós estamos aqui diante do Senhor Jesus, nos tempos do Antigo Testamento, nas raras aparições em sua forma pré-encarnada. Então, o Filho de Deus, que apareceu como anjo do Senhor, em Gênesis, para Agar, para Abraão, para Jacó, em Êxodo, para Moisés, em Juízes, para Gideão, em Juízes apareceu para os pais de Sansão. A proposta de Zacarias são palavras boas e palavras consoladoras. Versículo 13, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Nós vamos nos apropriar aqui dessa expressão e vamos usá-la aqui no texto, de uma forma geral, pegando desde o versículo 7 até o versículo 17. Estas mensagens boas e consoladoras, que mensagens são essas? A primeira delas é que Deus está patrulhando a terra. Olha o versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Cavalos vermelhos, baios e brancos. Essa figura dos cavalos e cavaleiros com as suas cores, ela foi muito bem empregada por João na ilha de Patmos quando escreveu o Apocalipse. Ele pregou essa figura emprestada do livro do profeta Zacarias. Deus permitiu que João pegasse essa figura emprestada lá de Zacarias. O capítulo 6, os 4 cavaleiros e cavalos do Apocalipse. Muito livro, muita coisa foi escrita, até filmes foram feitos acerca desse tema, muitas mensagens foram pregadas em cima dessa proposta, e muitos então associam esses cavalos e cavaleiros de Zacarias com os mesmos cavalos e cavaleiros de Apocalipse.
Mas, irmãos, o texto fala de cavalos vermelhos. Ok. O homem que estava entre as murteiras está montado num cavalo vermelho. E atrás dele temos cavalos vermelhos, e nós temos cavalos baios e cavalos brancos. Então, alguns têm interpretado que são 4 cavalos. 2 vermelhos, e um baio, e um branco. Ou seja, 4 cavalos e 4 cavaleiros, como Apocalipse. Mas não é o que o texto fala. O texto fala cavalos vermelhos, ok. O homem que está entre a murteira está montado no cavalo vermelho, e atrás dele tem outro cavalo vermelho. Mas o texto fala cavalos vermelhos, baios e brancos. A ideia aqui, meus irmãos, é de muitos cavalos vermelhos, muitos cavalos baios, muitos cavalos brancos. É uma espécie aqui de cavaleiros celestiais. Eles são batedores de Deus. Eles saíram para percorrer a terra. Eles estão sob o comando do Senhor dos Exércitos. É uma patrulha celeste. Então, a figura dos cavalos aqui, ela é mais simples que a figura dos cavalos e cavaleiros do Apocalipse. Era muito comum cavalos e cavaleiros daqueles dias que fossem enviados por territórios conquistados. Era a forma que um rei tinha para manter o controle do seu reino, para manter o controle do seu império. Era uma maneira de demonstrar por toda parte que o rei não estava desatento, que o rei estava a par de tudo o que estava acontecendo no seu reino. Era uma forma para que mesmo de longe o rei estivesse dominando de fato todo o seu território. Era uma maneira também de se mandar mensagens por todas as terras conquistadas. Os correios eram via cavalos e cavaleiros. Aqui, meus irmãos, não é uma patrulha persa. Aqui é uma patrulha celeste. São mensageiros de Deus percorrendo toda a terra. Ministros de Deus que estão sob as suas ordens. Porque o mundo é o mundo de Deus. A terra é a terra de Deus. E Deus conhece tudo, Deus conhece todos, nada pode fugir ao poder investigativo de Deus, tudo está no seu controle. Esse texto nos fala da soberania absoluta de Deus sobre toda a terra. Os reis da terra podem ser poderosos, mas Deus é o Todo-Poderoso. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. João falou que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no Antigo Testamento o salmista diz que o Senhor reina sobre as nações. Então Deus está sentado no trono, governando todas as nações, todos os povos, todos os assuntos da terra. Você tem algum assunto para apresentar a Deus essa noite? Deus está no controle de todos os assuntos da terra, nada foge ao seu conhecimento. Quais são as palavras boas? Quais são as palavras consoladoras que Deus tem para nós? Deus nos tem uma palavra consoladora no sentido de nos alertar que a segurança dos ímpios é ilusória. Olha o versículo 11. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra repousa, eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Que bênção, né, meus irmãos? Toda a terra está repousada e tranquila. Havia uma desordem? Será que essa desordem estava sendo provocada por Judá, que estava no cativeiro? Essa, meus irmãos, era uma boa palavra para o povo de Deus. O reino da Pérsia estava sendo marcado por muitas rebeliões. E agora tudo estava sob controle. Tudo estava sob domínio. Dario reinava agora absoluto no trono. Mas o profeta Ageu, um mês antes, havia prometido que o Senhor faria estremecer as nações da terra.
O profeta Ageu, que é profeta contemporâneo do profeta Zacarias, havia prometido ao povo, por meio da sua ministração, que o povo do Senhor seria remido. Mas isso ainda não havia acontecido. Então toda a terra repousa tranquila, em paz. Essas notícias de paz são boas para Israel? Não. Porque Judá continuaria esquecido dos olhos daquele poderoso império. Eles continuariam mergulhados na mais profunda pobreza e desprezo. Enquanto a potência da Pérsia desfrutava de tranquilidade, Israel estava sofrendo. Meus irmãos, diante dessa notícia, o que fazem o anjo do Senhor e o profeta do Senhor Zacarias? Eles apenas ouvem essas notícias que são transmitidas? As Escrituras nos dizem que eles clamam a Deus por misericórdia, eles levantam a sua voz a Deus, o anjo a Deus intercede clamando pela misericórdia. E Zacarias, ele clama 2 vezes pelo mandado do anjo do Senhor. Primeiro ele clama ao povo: confia em Deus. As nações não foram transtornadas ainda, mas elas serão transtornadas. Deus está com seus olhos no seu povo. E mais uma vez Zacarias é conclamado a clamar de novo. E ele clama ao povo anunciando que a prosperidade de Deus, ela é certa sobre o povo do Senhor. Eles estavam passando por miséria, mas eles iriam desfrutar de todo o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Há palavras boas, há palavras consoladoras para aquele povo que é cativo, para aquele povo cuja cidade está em ruínas, para aquele povo que ficou 15 anos com as obras do templo paralisadas, porque eles tinham medo dos adversários, porque eles estavam numa guerra interna, porque eles estavam impedidos até mesmo pelo rei da Pérsia, que os havia impedido de continuar a obra, porque haviam chegadas falsas notícias acerca de Israel para com ele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos aqui Zacarias anunciando palavras de conforto, palavras boas, e ele anuncia que Deus, nesse instante em que eles estão em miséria, Deus, nesse instante em que a Pérsia parece que prospera sozinha, Deus, nesse instante em que eles não conseguem nem construir o próprio templo, Deus mesmo está intercedendo a seu favor. Olha o versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Meus irmãos, quem está orando aqui? São homens que estão orando? São aqueles cavaleiros que estão orando? Aqui é o Deus Filho pré-encarnado quem ora ao Deus Pai. É Jesus quem está orando a favor do seu povo. Mais uma vez, como nós podemos ter certeza que esse cavaleiro do cavalo vermelho é Jesus antes da sua encarnação? Além daquilo que nós já falamos aqui, de que no passado, raríssimas vezes, ele já se havia apresentado a alguns da liderança de Israel. Observando algumas coisas. Primeiro, anjo significa o quê? Todos vocês sabem, né? Anjo significa mensageiro. O que Jesus era, irmãos? Hebreus nos fala: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, porque o Filho é o seu mensageiro. Meus irmãos, Jesus é quem comanda os exércitos dos céus. Aquela patrulha celeste, aqueles cavaleiros e cavalos celestes, estão ali para prestar informações ao anjo que está montado no cavalo vermelho entre as murteiras. É ele quem comanda aqueles exércitos. Eles devem a ele toda a satisfação. Jesus é quem comanda os exércitos dos céus.
Nós, porventura, não somos lembrados de que pouco antes de Jesus ser pego pelos seus algozes, que ele fora cercado pelos seus inimigos, e Pedro, então, assustado, puxou da espada para poder defender a Jesus, e então Jesus deu uma resposta para Pedro, que nos confirma claramente que aquele montado sobre o cavalo vermelho, aquele que comanda a patrulha celeste, aquele que comanda os cavaleiros e cavalos celestes, não é outro senão o Senhor deles. Jesus diz assim: acaso, Pedro, pensas que não posso rogar a meu Pai e que Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, Jesus é aquele que intercede pelo seu povo. O anjo que está montado no cavalo vermelho entre as murteiras, ele intercede, ele clama pelo povo. Hebreus, no capítulo 7, diz assim, acerca de Jesus: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. João capítulo 17, nós temos a oração intercessória de Jesus. E no versículo 20, Jesus orando: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Meus irmãos e irmãs, era findo o tempo da disciplina. Haviam passado 70 anos que haviam sido profetizados. Era o fim do cativeiro, da ira do Senhor contra o seu povo. A compaixão de Deus alcançaria Judá. Tanto Jerusalém como a cidade de Judá, elas ressurgiriam das cinzas, das ruínas, da miséria, do fracasso, da vergonha, do opróbrio. O resultado da intercessão divina é que Deus trouxe para o seu povo consolo. Deus trouxe para o seu povo paz. Deus trouxe para o seu povo esperança. Deus trouxe para o seu povo renovo. A oração do anjo do Senhor, a oração de Jesus, ela é eficaz em seus efeitos. E Zacarias, imediatamente, ele foi convidado para que orasse também. Meus queridos irmãos e irmãs, nós já oramos hoje pelo problema que nos tem afligido? Nós já oramos hoje acerca do pecado que tem nos assediado e que tem nos dado rasteira e que nos tem derrubado? Nós já oramos hoje acerca das adversidades que tem fragilizado a nossa fé, a nossa confiança, que tem impedido a nós de estarmos no culto com a mente, o coração, os ouvidos totalmente voltados para Deus, porque Deus não se ofende quando nós derramamos diante dele as nossas orações. Quando nós derramamos as nossas lágrimas sobre o peito dele, quando nós derramamos as nossas lágrimas diante de Deus, ele recolhe essas lágrimas. As nossas orações, elas chegam ao trono da graça de Deus. As nossas súplicas, elas são do interesse do nosso Deus. Deus atende aos nossos rogos, os nossos pedidos, todos eles são do interesse absoluto de Deus. Não existe coisa por mais simples que seja, que você considere essa noite, na sua vida, que Deus não tenha nesse momento interesse pleno. E a resposta do anjo, ela veio com palavras boas e consoladoras. Ela veio com a manifestação do zelo. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e Sião. Ela veio com a manifestação de que Deus estava sim indignado com as ações. Deus não estava indiferente. Aquilo que Ageu havia profetizado sobre as ações ímpias haveria de acontecer com certeza. Palavras boas, palavras consoladoras. Somos alvo da misericórdia de Deus. Olha o versículo 16. Olha o versículo de número 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Jerusalém e o templo seriam restaurados, por causa da bondade do povo, por causa da adoração do povo, por causa do compromisso do povo. Não,
por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus, voltei-me para Jerusalém. Jerusalém seria reconstruído não devido ao empenho do povo, porque no cativeiro não aconteceu o avivamento. A primeira leva de judeus de volta para a terra prometida e as outras duas levas que vieram depois, elas não foram resultado de que no cativeiro o povo havia se convertido no cativeiro, eles haviam se arrependido. Aconteceu, Solange, um avivamento fantástico no cativeiro, e então eles pegaram os instrumentos e eles tocavam e eles cantavam e o povo se maravilhava do seu Deus. Não! Porque as Escrituras nos dizem isso. O salmista no Salmo 137, ele conta para nós o que houve no cativeiro. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que nós fôssemos alegres. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Meus irmãos, Jerusalém seria reconstruída, não porque havia acontecido um avivamento na Babilônia. Sejamos então um pouco mais condescendentes. Eles estavam em terra estranha, eles estavam no cativeiro, Paulo. Como exigir deles o avivamento? Se nós estivéssemos afastados da nossa igreja, afastados da nossa família, dos nossos irmãos, será que nós teríamos força suficiente para nós cantarmos louvores, para nós nos alegrarmos, para nós realizarmos a obra de Deus? Então sejamos benevolentes com eles. Vamos pensar então no retorno deles para a terra de Jerusalém, para a cidade de Judá. Eles foram fiéis. Eles obedeceram o mandamento do Senhor por meio do decreto de Ciro, que determinava que o templo fosse reconstruído? Não. Eles cuidaram das suas próprias casas. Suas casas estavam apaineladas e o templo do Senhor estava em ruínas. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. O templo do Senhor estava com a sua construção ou reconstrução interrompida pela falta de recursos, pela oposição dos inimigos, pelo embargo do rei da Pérsia e pela negligência deles para com as coisas de Deus. Ageu e Zacarias são os profetas da restauração. Ageu está preocupado de que o templo seja reconstruído. Zacarias está preocupado de que tenha um templo, mas que tenha gente nesse templo para adorar a Deus. Meus irmãos, eu quero concluir aqui, apenas trazendo a lembrança algumas coisas que nós falamos aqui. A primeira delas é que nós, à semelhança daquele povo cativo que voltava para casa, nós somos alvo da misericórdia de Deus. Eu e você só estamos aqui porque hoje, bem cedo, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque os nossos pecados depõem contra nós, e o salário do pecado é a morte. Nós temos um Deus que está intercedendo a nosso favor. Um Deus que tem clamado a nosso favor. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados que nós cometemos. A Bíblia nos desafia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. De maneira, meus irmãos e irmãs, ainda que nós estejamos no pó, ainda que nós estejamos lançados por terra, ainda que a nossa fé esteja totalmente enfraquecida, ainda que nós estejamos gelados espiritualmente, nós temos um Deus que clama a nosso favor. E Ele se lembra essa noite da aliança que um dia Ele fez com você, e que você fez com Ele, ou à frente dessa igreja ou de outra igreja. De que Ele seria o seu Deus e de que você seria o povo do Senhor. Nós também vimos que a terra repousa em paz, na perversidade e no pecado. A nação mais poderosa do Ocidente, os Estados Unidos, dizem que agora repousa na paz.
Mas os mensageiros do inferno, já com as suas canetas, já começam a assinar os documentos que depõem contra a família, que depõem contra a fé, que depõem contra as escrituras sagradas. Cuidado, cuidado com quem você coloca no poder. Cuidado com o voto que você deposita na sua urna. Porque amanhã, a paz que alguns estão anunciando, ela vai ser a perseguição da sua vida. Vai ser a perseguição na vida da igreja, na vida dos crentes. E por fim, meus irmãos, a principal lição do texto. Deus está patrulhando toda a terra. Nada foge ao seu conhecimento. Deus sabe o que eu fiz hoje, o que você fez também. Deus sabe o que eu pensei, o que você pensou. O que eu deixei de fazer, o que você deixou de fazer. Os meus pecados e os seus pecados são conhecidos de Deus nesse momento. Deus está patrulhando toda a terra. Nos dias de Jó, anjos e demônios estavam observando os homens. E Satanás sabia falar alguma coisa sobre Jó. No Apocalipse, a Bíblia nos fala que o Senhor está andando em meio à igreja. Jesus está andando em meio ao seu povo. O Senhor nos conhece plenamente. Vamos nos render totalmente a Cristo Jesus. Vamos clamar o seu cuidado sobre a nossa vida. Deus tem essa noite palavras boas e consoladoras para um povo que está lutando contra o pecado e sendo derrotado muitas vezes, e nós somos este povo. Ele está patrulhando, Ele está vendo, e Ele está intercedendo e clamando a favor do seu povo. Vamos abaixar as cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua boa mão, pelo Teu cuidado conosco, Senhor. O povo estava retornando para a terra da promessa, mas eram ruínas por todos os lados. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas pelo fogo, o templo estava em ruínas, e muitos judeus preferiram continuar vivendo na Babilônia. Tem misericórdia de Deus, de nós, ó Deus, esta noite. Ainda que os muros estejam derrubados, as portas queimadas pelo fogo, que a nossa espiritualidade esteja em ruínas, que nós não tenhamos prazer na Babilônia, que nós não tenhamos prazer em ficar afastados de Ti, mas que o nosso prazer possa ser na Tua palavra, que o nosso prazer possa ser nas madrugadas de oração, que o nosso prazer possa ser em estar em comunhão com os nossos irmãos, que o nosso prazer possa ser em apregoar as novas do Evangelho. Ó Deus, palavras boas e consoladoras para esses tempos difíceis. Aplica, Senhor, essas palavras aos nossos corações. Assim nós oramos, ó Deus bendito, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Por todos os irmãos e irmãs, irmãs visitantes também que estão conosco esta noite, que conseguiram sair de suas casas para estar aqui. Que privilégio nós temos de poder estar nesse lugar, nesses tempos difíceis de pandemia. Outros irmãos e irmãs nossos não têm esse privilégio, mas o Senhor concedeu a eles a graça de participarem do culto de forma online. Ó Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Abrevia esses tempos difíceis para o bem do Teu povo, da Tua igreja, para que nós tenhamos a alegria de ter os nossos irmãos e irmãs que estão impedidos de estar aqui devido a muitas dificuldades promovidas por esse vírus, que nós tenhamos a alegria de ter a igreja do Senhor, toda ela reunida na casa do Senhor. Despeça-nos agora, ó Deus, em paz,
para os afazeres comuns da vida, que nós não nos esqueçamos, ó Deus, que os afazeres comuns da vida implicam, em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor e a sua justiça. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora do Espírito Santo, seja sobre você, meu irmão e minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Queira sentar, irmãos.